Mudar de assunto, porque já estou recebendo aqui no programa a convidada de hoje, a Marina Falcão. Ela é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente quer falar um pouquinho sobre avanços, né? Afinal de contas, estamos aí há 3 décadas e 1 ano com o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, que é o ECA e tudo mais, e a atividade que é desenvolvida pelo Conselho aqui na capital. Marina, seja bem-vinda ao programa, boa tarde, é uma satisfação recebê-la. Boa tarde, obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui divulgando o trabalho do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. São 2 conselhos diferentes. Um garante direitos e outro trabalha voltado para a política pública para crianças e adolescentes, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. E todos eles, consequentemente, embasados no Estatuto, né? Sim, todos eles referencia o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado no dia 13 de julho de 1990. Então, dia 13 agora de julho, fez 31 anos de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde veio garantir direitos e efetivação de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. Antigamente, nós tínhamos o Código do Menor, que era só para punir adolescentes. Hoje, nós temos o artigo 112, que também é umas medidas de socioeducativa para crianças e adolescentes, e tem o artigo 101, que é todas as formas de garantia de direito de crianças e adolescentes. Nessas 3 décadas e 1 ano que se completa agora em 2021, a gente tem mais a comemorar, a gente tem mais a reivindicar ainda. Quais são os avanços, no seu ponto de vista, acerca do Estatuto? Nós tivemos vários avanços, vários mesmo. Dentre eles, agora recentemente, né, houve a eleição para o Conselho Tutelar de forma unificada, isso no Estatuto da Criança e do Adolescente que garante, né, onde os conselheiros tutelares eles são eleitos pela comunidade e em 2019 o Conselho Tutelar era eleito uma vez e poderia ficar de fora e depois retornar para o Conselho Tutelar novamente. E hoje não. Hoje o conselheiro tutelar ele é reeleito toda vez que a comunidade assim o quiser. Tem avanços também em termos de ressocializar, porque a gente fala sobre um instituto, né, um estatuto, na realidade, que preza pela questão de direitos, né, evidentemente, para que eles sejam cumpridos, e posterior às ações que são aplicadas de penalização e tudo mais, como que esse estatuto, com as suas instituições, que são os conselhos e por aí vai, eles atuam para que essas crianças, esses adolescentes, eles consigam voltar a um convívio social de uma forma mais adequada, pode-se dizer assim. O Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele foi criado, lá em 1990, a intenção é justamente mover uma equipe multidisciplinar, profissionais, para que de forma em conjunta, garanta direito de crianças e adolescentes. O artigo 4º do Estatuto diz que, primeiramente, quem tem que garantir todos os direitos de criança e adolescente é a família. É a família. Embora muitas pessoas, de forma errônea, dizem que, a partir do momento que foi criado o Estatuto, a autoridade dos pais foram tirada por causa do Estatuto. E isso não é verdade. O artigo 4º diz que o dever, primeiramente, é da família, depois da sociedade, depois da comunidade e, por fim, poder público, aonde entra, por fim, o poder público, quando há uma negligência por parte da família, da comunidade, da sociedade. E hoje, infelizmente, a gente vê muitas famílias desestruturadas, pais usuários de droga, quando eu falo em desestruturada, é nessa área, pai usuário de droga, mãe usuário de droga, alcoólatra, e a criança fica como? Numa situação vulnerável. E, infelizmente, vão sendo criadas nessa área, e quando, na sua infância, vive a vida praticando ato infracional, e na adolescência continua. Só que, na infância, quando a gente faz uma pesquisa especializada com psicólogo, psicopedagogo, a gente vê que a infância consegue ser mudada a partir do momento que aquela criança é inserida em uma família que tenha o quê? Uma referência. O artigo 22 do Estatuto diz: ensina a criança no caminho. O dever de educar é dos pais. Como o pai tem educado? Qual é a referência de família que nós temos hoje? No Conselho Tutelar, a gente atende diversas formas. Criança fora de escola, quem tem o dever de matricular? Os pais. Crianças que não vivem uma vida digna de existência, por quê? Porque os pais passam a noite na rua, de dia dorme, quem vai cuidar dessa criança? É criança cuidando de criança. Quando vira adolescente, infelizmente, vai lá
sai do artigo 121, 111, onde fala: criança tem direito à saúde, à educação, ao esporte, à cultura, ao lazer, à família. Ele sai desses direitos, ele já vai para onde? Para o artigo 112, que no 112 tem as medidas aplicáveis a adolescente que vive em conflito com a lei. Mas se uma criança não foi criada numa estrutura para que ela não possa ter conflito com a lei na adolescência, de quem é a culpa? O artigo 22 diz que, primeiramente, é a família que tem que acompanhar. Criança, adolescente, há uma definição Sim, exata por idade? O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 2, diz que criança é de 0 a 12 anos incompleto. Há 11 meses, 11 anos e os meses para completar 12 anos. Adolescente é de 12 a 18 anos de idade. Isso no 2º artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, há uma diferença. Às vezes a pessoa fala, criança de 15 anos. Não é criança, é adolescente. Isso é a lei que diz. Conselho Municipal, Conselho Tutelar, eles devem ser acionados ou eles trabalham também com algum tipo de ação que vão de encontro com esses problemas que são enfrentados e principalmente na grande maioria das vezes, nas comunidades mais carentes? Costumamos falar que o Conselho Tutelar é igual ao juiz. O juiz ele fica lá no seu ambiente de trabalho e, se não houver uma denúncia que chegue até ele, ele não vai dizer, olha, fulano vai pegar tantos anos de cadeia, porque aquilo não chegou até ele. Né? Não houve todo um processo para que chegue na mesa do juiz. No Conselho Tutelar é a mesma coisa. Embora as pessoas confundem muito, acham que o prédio está pegando fogo, tem uma criança, chama o Conselho Tutelar. Não chama, vai pegar fogo, chama o bombeiro para apagar o fogo. A criança caiu de cima da árvore, chama o SAMU? Não, chama o Conselho Tutelar. Está errado, é o SAMU. Então, Conselho Tutelar é garantir direito. O SAMU foi acionado, o SAMU disse, não vou, não tem carro para ir, não tem médico. Aí o conselho é acionado, porque houve uma negligência de quem? Do poder público. O poder público tem que garantir a saúde. Os pais procurarem o conselho diante de ações que acontecem conflituosas no dia a dia de convívio, que os pais não estão dando conta, porque é comum também acontecer de você chega num nível que não consegue mais controlar aquela situação. O conselho também age nesse aspecto? Sim, muito. Age e muito. Mas, infelizmente, quando chega até o Conselho Tutelar, já é um menino de 16, 17, que já tem uma mentalidade formada. Não chega no Conselho Tutelar, um menino de 2 anos... um menino de 2 anos não obedece. Conselheira, esse menino não me obedece de 2 anos. Então, se eu já crio meu filho, 2 anos, meu filho faz o que quer, 3 anos faz o que quer, 4 anos... Quando ele chega a seus 12, 13, que já está com a mentalidade formada, eu não tenho como mudar essa situação. Não tenho. E, infelizmente, recai sobre a família, infelizmente. Mas o Conselho Tutelar, ele trabalha em parceria com a Secretaria de Assistência Social, que faz o quê? Tem CRAS que fortalece esse vínculo. Então, a partir do momento que a família procura o Conselho Tutelar, porque não sabe de políticas públicas voltadas para a área da infância, vai no conselho, o conselho sabe, porque a legislação diz que o conselheiro tutelar ele tem que estar em constante aprendizado e capacitação. Então, quando chega uma demanda dessa de conflito familiar, encaminha ao CRAS, tem um em cada região. E lá é feito o quê? Lá tem psicólogo, tem assistência social, tem educadores, que vai fazer fortalecer esse vínculo. Ou seja, como faz para que o pai saiba, entenda a fase de adolescente, que não é fácil, e o adolescente entenda que há uma hierarquia, há um poder sobre ele, há uma pessoa que sabe e que quer mostrar a ele o caminho do bem. Muitas das vezes os pais não conseguem também entender a fase de um adolescente. Perfeito. Que realmente precisam de ajuda. Né? Estou conversando aqui com a Marina Falcão, ela é vice-presidente do Conselho Municipal, que defende os direitos das crianças e dos adolescentes. E a ideia é que a gente consiga contextualizar aqui, num curto espaço de tempo, a importância do Estatuto, né, que completa os seus 31 anos, e das instituições, né, dos órgãos, das entidades que fazem com que se cumpra esse Estatuto, evidentemente, aí num comum acordo com a sociedade, para que a sociedade entenda também, né, que não só no momento em que o fogo está pegando é que tem que ser acionado, acho que você tem que construir essa base. Né? Esse período de pandemia, onde nós tivemos, né, atividades importantes sendo interrompidas, como, por exemplo, as aulas. E aí as crianças são as mais afetadas, consequentemente, o convívio no lar e tudo mais. Eu queria saber de números, como é que vem se comportando esses últimos tempos. Está muito mais difícil ainda, tem muita demanda.
Estou conversando aqui com a Marina Falcão, vice-presidente do Conselho Municipal do Estatuto da Criança e do Adolescente aqui em Porto Velho. E em tempos de pandemia, a demanda acabou aumentando mais ainda, ou não, é impressão nossa? Não aumentou, infelizmente, aumentou. E, para a tristeza de garantidores de direito, antes dessa pandemia, o maior índice de violência contra crianças e adolescentes é dentro de casa. Só que a criança ficava um período em casa e outro período na escola. Hoje não, hoje a criança fica na escola os 3 períodos, manhã, tarde e noite. E quando a criança vai para a escola, ela adquire uma confiança de um dos garantidores de direito, porque há uma rede de garantidores de direito, né? E a escola é uma, e fundamental, inclusive. Então, quando a criança vai para a escola, se a criança costuma ir com uma blusa curtinha, sem manga, e a partir de uns 3, 4 dias ela costuma ir para a escola já com blusa de manga, calor e ela de blusa de manga, as professoras já sabem que alguma coisa está acontecendo. Quando vai verificar, tá hematomas, tem alguma coisa errada, muda o comportamento, e isso parte o quê? De uma denúncia. A escola começa a ver aquilo como, vamos ver o que aconteceu, o que está acontecendo. E hoje as crianças não estão indo para a escola. E muitas pesquisas mostram que as crianças continuam sendo negligenciadas, há uma negligência, infelizmente, um aumento de atendimentos psicológicos por área de, infelizmente, afetada dentro de casa, que os pais fazem agressões psicológicas, agressão física, agressão verbal para crianças e adolescentes. E isso, mais na frente, vai encadear, com certeza, problemas futuros. E isso causado aonde? Ou seja, a gente está diante de uma casa. estatística que pode ser assustadora nos próximos momentos, né? Porque são consequências que começam a apresentar aí sintomas num período específico de tempo, né? Nós ainda estamos vivendo esse momento, né? As aulas ainda não foram retomadas e tudo mais. Há uma previsão que as aulas estaduais retornem a partir do dia 9 agora do mês que vem, mesmo assim presencialmente, parcialmente. E esses números podem ser apresentados num espaço de tempo, pode ser até assustadores. Então, é importante também que os pais fiquem atentos a essa questão, né? Mudar um pouquinho de assunto, mas continuar dentro do contexto. O Conselho tem alguma ligação direta com a Unicef, que a gente sabe também que é uma outra instituição que está diretamente ligada à questão dos cuidados com a criança? Sim, sim. Esse mês, no início do mês, né, nós, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, juntamente com o prefeito Idon Chaves, nós fizemos a adesão ao selo Unicef. E o selo Unicef ele é justamente aquele que dá fontes, indicadores, monitoramento com relação a garantir direito, seja ela na saúde, na educação, no esporte, na cultura e no lazer. Para o município ganhar o selo Unicef, ele tem que estar unido com 3 esferas, seja assistência social, CEMED, área da educação, e CEMUS, a área da saúde. Então, são 3 esferas a nível de governo municipal que têm que estar com índice de atendimento de crianças e adolescentes bem elevado, assim, todos os direitos são garantidos, há vaga escolar para todos, há um tratamento adequado para a criança. Então, isso faz com que recebemos o selo Unicef. E isso tem acontecido. Graças a Deus, o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente já está articulando, junto com a articuladora a nível estadual e nacional, para que nós possamos realmente ter o selo Unicef. A adesão já foi feita. Agora, nós estamos trabalhando para que realmente esse selo chegue até Porto Velho. Então, com tudo isso, há a comprovação de um apoio, pode-se dizer assim, dos órgãos governamentais com as instituições também, né? Você me dizia que a formação dos conselhos são feitas através de público e privado, né? Isso, é assim. O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, mais conhecido como a sigla CMDCA, ele é formado por 7 instituições governamentais e 7 instituições sociedade civil, que são o quê? São cadastradas dentro do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Depois do cadastro, eles vão para um fórum estadual. Esse fórum faz uma eleição e, nessa eleição, é tirado 3 entidades, representantes da sociedade civil organizada, que vão compor o Conselho Municipal para deliberação de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. Esse conselho é renovado anualmente? Anualmente. Esse ano está sendo sobre sociedade civil, que agora está a doutora Ágata, que representa a OAB do estado de Rondônia. O ano que vem, que na verdade já vai começar a eleição agora no meado de agosto,
será a sociedade governamental. Então, a eleição é entre a sociedade governamental para ver quem vai ser o presidente ou a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Como é que as pessoas fazem para acionar os conselhos? Existe uma sede fixa, tem telefone de contato? E eu vou um pouco mais além. É importante que a população participe. Eu tenho observado que, por exemplo, na minha rua, eu vejo uma criança que, né, em horários inadequados, com visivelmente maus tratos. Eu posso intervir acionando o conselho? Como é que funciona? Sim, pode e deve, né? Como disse lá no artigo 4º, família, sociedade, comunidade, depois que é o poder público. Então, a família garante direito, a sociedade também, a comunidade, que é aquele que está perto, está vendo alguma coisa que está fora do normal com criança e adolescente, denuncie. Nós temos o Disque 100, o Disque 100 você liga, faz a denúncia, você não precisa se identificar e a denúncia chega na hora ao garantidor. É o 100 direto ou 100 direto. Não. 100. Disque 100. Discou 100 já vai direcionado. Já vai direto. E aí o que acontece? Quando você faz a denúncia chega, se a agressão está acontecendo agora, cai na delegacia, que é para a delegacia agir. Se é para prevenção, conselho tutelar, para fazer os encaminhamentos e orientações. Então, esse Disque 100 você não precisa se identificar. Tem os conselhos tutelares também, que você pode fazer as ligações para os conselhos tutelares no plantão social, no 98473-5966. Conselho tutelar 98473-5966. Esse é do plantão social, que vai encaminhar você para o conselho, porque o conselho ele atende sob jurisdição. A pessoa mora no nacional, qual é o conselho que atende? Primeiro conselho. E aí esse plantão social já vai fazer direcionamento para os conselhos atenderem conforme o bairro. Esse é um número unificado que direciona o atendimento com a regionalização. Isso. Perfeito. Quero agradecer a sua vinda aqui. Infelizmente o tempo é curto, são 13 horas e 16 minutos. A gente espera ter contribuído de alguma forma com a sociedade sobre a importância, né, do Estatuto, do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas dos órgãos que estão aí para fazer cumprir, né, esses direitos adquiridos. São 31 anos do ECA e aqui nós temos uma representante do Conselho Municipal que defende esses direitos. Muito obrigado pela vinda. Obrigada pelo convite, estamos à disposição. Perfeito. Quem que acompanha você aqui hoje? Está ali no... O que está ali é o motorista. Ah, o motorista lá do Conselho. Como é que é o nome dele? França. Grande França, um abraço para você, meu querido. Muito obrigado pela vinda aqui conosco também, a visita no estúdio.